Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos orar pela palavra. Irmãos, incline sua cabeça, feche seus olhos em reverência ao nosso Deus, pois vamos expor a palavra dele. Pai, nós te agradecemos por estar aqui, Senhor, ouvindo a tua palavra, entendendo o que o Senhor quer nos dizer. Pai, muito obrigado por lembrar de cada um de nós, pois antes andávamos no mundo de trevas, fazendo o que agradava à carne, mas o Senhor abriu a nossa mente, abriu o nosso entendimento, nossos olhos foram abertos para entender a tua palavra. E hoje, Senhor, somos submetidos à tua palavra. Senhor, fala conosco esta noite, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Mateus capítulo 5, versículo 7. Abençoados são os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Até aí, irmãos. Irmãos, podem se assentar. Irmãos, nós estamos caminhando aqui no Sermão do Monte, em Mateus 5, que fala sobre o Sermão do Monte, onde Jesus sobe em um monte, se assenta ali, os seus discípulos chegam a ele e ele abre a boca e começa a ensinar. E ele diz: abençoados são os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Irmãos, as bem-aventuranças que Jesus retrata aqui não é produzido pela carne. Eu já falei isso aqui aos irmãos. A sua carne não tem como produzir as bem-aventuranças. Não tem como, porque ela não sabe. As bem-aventuranças, irmãos, é uma qualidade, uma característica do Espírito Santo. O homem caído, a mulher destituída da glória de Deus, só irá manifestar as boas-aventuranças quando o Espírito de Deus estiver nele. Quando haver um arrependimento e uma entrega genuína ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando você se deparar com o Senhor Jesus Cristo e haver um novo nascimento, nascer de novo, metanoia, a mudança de mente. E isso, irmãos, é dado pelo Espírito de Deus. O mundo não pode dar as bem-aventuranças. O homem carnal não pode ser manso. O homem carnal não pode ser pobre de espírito. O homem carnal não pode ter fome e sede de justiça, porque ele não sabe o que é isso, porque a carne não agrada a Deus. Para que você possa ter esse entendimento das bem-aventuranças, você tem que ter o Espírito de Deus, o selo da nossa redenção. Irmãos, e tendo o Espírito Santo, o Senhor Jesus diz que os misericordiosos, aquele que tem misericórdia, Jesus diz que este é abençoado. Aqui, o sentido de abençoado quer dizer feliz, muito feliz, amplamente feliz. São os misericordiosos. É uma felicidade que só Deus pode dar através do seu Espírito. E quando você tem o Espírito de Deus que se manifesta em sua vida, você é misericordioso. E esta qualidade, essa característica habita em você, porque é o Espírito que faz sair isso de você, irmãos. Quando você permite que o Espírito fale mais do que a sua carne, quando você mortifica a sua carne e deixa o Espírito Santo falar. Lembra de Paulo? Paulo diz: não apagueis o Espírito.
Não apague o Espírito. E como eu posso apagar o Espírito? No pecado, fazendo coisas que não agradam a Deus, a iniquidade, pecando, errando, não perdoando, não me arrependendo. Eu posso apagar a ação do Espírito, deixando a carne falar mais, deixando a carne passar por cima do Espírito, e aí eu fico insensível à voz de Deus, e aí eu não vou ser misericordioso. Irmãos, para a gente entender o que é ser misericordioso, irmãos, aqui no hebraico, a misericórdia quer dizer carrega consigo a ideia de compaixão, bondade e perdão, e representa a disposição de ajudar e amar ao próximo. Misericórdia no sentido hebraico, na palavra hebraica, carrega consigo a ideia de compaixão, bondade e perdão, e representa a disposição, a vontade, o querer de ajudar e amar ao próximo, ajudar e amar aquele que está do seu lado, ajudar a amar o seu irmão. Então, o sentido de misericórdia no hebraico é esse: a disposição em ajudar e amar o seu próximo. No sentido grego, a palavra misericórdia, no sentido grego, significa ter capacidade de sentir aquilo que a outra pessoa sente. Ter a capacidade de sentir aquilo que a outra pessoa sente. Aproximar seus sentimentos dos sentimentos de alguém, ser solidário com as pessoas por palavra ou por obras, ter compaixão, ter pena. Olhe bem o que o Senhor quer dizer. No sentido grego, é você aproximar o seu sentimento do outro, você sentir a dor do outro. Você vê uma pessoa passando necessidade e você sentir a necessidade daquela pessoa, e uma vez você sentindo essa necessidade, você vai e ajuda em palavras ou obras. Eu posso ir lá dar uma palavra que vai edificar aquela pessoa, ou posso ir lá comprar um prato de comida e dar àquela pessoa que está necessitada. No sentido grego. Então, no sentido hebraico e grego, nos leva o quê? A amar. Nos leva o quê? Se preocupar com o próximo. Nos leva o quê? Ter compaixão. É isso que Jesus quer nos dizer: abençoados são os misericordiosos, aquele que ama, aquele que tem compaixão, aquele que olha para o próximo e sente a dor do próximo. Os misericordiosos. E o Senhor fala aqui, porque eles obterão misericórdia. Então, para que eu possa ter a misericórdia de Deus, eu tenho que ser misericordioso. Para que eu possa obter a misericórdia do meu Pai, eu tenho que ser semelhante a Cristo. A palavra de Deus diz que quando aquelas multidões se achegavam ao Senhor Jesus Cristo, Ele olhava com íntima compaixão. Ele tinha compaixão daquelas pessoas doentes, aleijados, cegos, mudos, surdos, famintos. Ele tinha compaixão. Então, para que a gente possa ter misericórdia de Deus, nós temos que ser misericordiosos com o próximo.
E esta misericórdia, irmãos, só pode se manifestar na vida daquele que conhece a verdade. A irmã falou aqui neste instante: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós não vamos achar a verdade neste mundo, nas pessoas deste mundo. A verdade não habita. Tudo que há aí, irmãos, são caminho de morte. A verdade só existe no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele diz que Ele é a verdade e não existe outra. Você pode até se enganar, achar que ali tem uma verdade, aqui tem outra, acolá tem outra, mas são caminhos que levam à morte. A verdade está diante de você, é a palavra de Deus. Então, para que eu possa ser misericordioso, eu tenho que observar a palavra de Deus. Eu tenho que permitir que o Espírito Santo fale em minha vida. Muitas vezes a carne vai querer se ativar, mas se você der lugar ao Espírito, ele vai falar mais alto, ele vai prevalecer sobre a sua carne. Irmãos, e aqui eu quero trazer os irmãos alguns tópicos que mostram uma pessoa ser misericordiosa. Alguns tópicos que demonstram a misericórdia de uma pessoa. Aqui em primeiro, que demonstra a misericórdia, é a necessidade dos irmãos. Para que uma pessoa veja que eu tenho misericórdia, eu tenho que ver a necessidade dos meus irmãos. Em Gálatas capítulo 6, os irmãos não precisam abrir não, só ouça. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Aqui o apóstolo Paulo diz: por isso, enquanto tempo temos oportunidade, façamos o bem a todos os homens, mas particularmente aqueles que são domésticos da fé. Olha o que Paulo diz: por isso, enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos os homens, mas em primeiro lugar, particularmente aqueles que são domésticos da fé. Quem são esses domésticos da fé? O seu irmão que está aí do lado. O seu irmão, ele é um doméstico da fé. Então Paulo diz que vamos ajudar a todos, mas em primeiro lugar o seu irmão. Em primeiro lugar, a necessidade daquele que está com você, aquele que se assenta ao seu lado, aquele que vem à igreja de Deus a adorar o Senhor como você adora. O seu irmão do lado pode estar passando necessidade e você não sabe. O seu irmão pode estar precisando de uma palavra e você não sabe. Deus pode te ajudar para edificar ao seu irmão. Deus pode te ajudar a você suprir a necessidade do seu irmão. Os misericordiosos é aquele que olha a necessidade do seu irmão em primeiro lugar. Devemos nos preocupar com nossos irmãos, principalmente aqueles que não trabalham, que não têm um trabalho, não têm algo fixo todo mês. Devemos, irmãos, olhar, analisar a nós mesmos e mentalizar: será que o meu irmão está comendo nesse momento? Será que o meu irmão tem o que botar na mesa nesse momento? Será que a luz dele está paga, a água está paga? O bujão, será que está cheio? O meu aqui, eu tenho 2, 3. Mas será que o meu irmão lá não está precisando? A misericórdia, irmãos. Temos que ter a misericórdia. Em segundo, irmãos, a necessidade do ímpio, daquele que não conhece a Deus, a necessidade dos impiedosos, daqueles que não conhecem a verdade. Eles também precisam de ajuda, irmãos.
Eles precisam do seu socorro também, irmãos. Eles necessitam, irmãos, de socorro. Aqui em Provérbios, capítulo 25, versículo 21 e o 22. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer. E se tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque assim amontoarás brasas sobre sua cabeça, e o Senhor te recompensará. Irmãos, muitos irmãos não sabem que a nossa vida agora tem que se manifestar o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes, se uma pessoa tivesse algo contra você, você tivesse algo contra aquela pessoa, você nem olhava para a cara dele, não queria nem saber que ele existe. Mas hoje, irmãos, que conhecemos a verdade se manifestou em nossa vida. Temos Cristo, temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Não podemos mais pensar desta forma. Nós temos que estar preparados para quando o nosso inimigo precisar da gente, a gente está disposto a ajudar. Não é para você virar a cara, dizer que não tem. Não, irmãos, porque o mal não se paga com o mal se paga com bem. Então, quando o seu inimigo bater a sua porta, ou você souber que ele está passando necessidade, a sua obrigação como cristão, como servo de Deus, é ir lá, é abrir a porta, é dar a mão a ele, é dar uma palavra. A necessidade do ímpio não é para você pegar ele e botar dentro da sua casa, dar tudo que tem ali, não, irmãos. Aqui fala quando o negócio apertar, ele não ter para onde ir, não ter solução, mas você tem a solução, você sabe o que fazer. É nesse momento que você vai lá e estende a sua mão. Imagine a cabeça dessa pessoa, como vai ficar, sabendo que vocês são inimigos, mas sendo inimigos, você estendeu a sua mão. Imagine como este homem, esta mulher vai ficar, porque ela nunca faria isso por você, mas você tem o Espírito da verdade, que te leva à verdade. Sabemos que eles são necessitados de pão, de água e também do Espírito de Deus. Sabemos disso, irmãos. Você está guardado na mão do Senhor, você está salvo, mas eles não, eles estão perdidos, precipitando para as trevas. E você sabendo disso, você tem que estender a mão, irmãos. Terceiro, o perdoar. O perdoar, irmãos, o dar o perdão, o perdoar aquele que te ofende, aquele que fez algo contra você, aquele que não gosta de você. Você como cristão, você tem que perdoar, porque Cristo tem que ser visto em você. Cristo tem que ser visto em você. E como as pessoas vão ver Cristo na sua vida se você não perdoa? Você não dá o perdão, não perdoa. Como Cristo vai ver? As pessoas vão ver Cristo na sua vida. Como o poder de Deus irá se manifestar em sua vida se você é uma pessoa ruim? Então, o perdão nos mostra uma pessoa misericordiosa. Aqui em Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15: porque se perdoar os homens as suas transgressões, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas se não perdoar aos homens as suas transgressões, também o vosso Pai não perdoará as vossas transgressões.
Irmãos, se queremos perdão de Deus, devemos perdoar, irmãos. Devemos estar prontos para dar o perdão. Quando a situação vier sobre a sua vida, que aquela pessoa que fez algo contra você foi ruim na sua vida, foi perverso, Deus direcionar esta pessoa a ir a você, você tem que estender a mão, você tem que perdoar, você não pode guardar mágoa. A mágoa mata o cristão, irmãos, apodrece o coração. Seu coração tem que estar limpo, purificado, lavado. E como vai estar limpo, purificado, lavado? Se eu perdoar, se eu dar o perdão, se eu não querer saber mais de nada. O que você fez está esquecido, eu te perdoo, você está perdoado. Mas eu chamo a atenção aos irmãos, não é um perdão só de boca, é um perdão de coração, irmãos. Não importa o que a pessoa está ali mentalizando, é você que é um cristão. Você tem que mostrar a Cristo: eu perdoo de coração. Se a pessoa lá não lhe perdoar, é com ela lá, mas você que é um cristão, você tem que mostrar a diferença. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Quarto, irmãos, não nutrir o desejo de vingança. Uma pessoa misericordiosa não nutre o desejo de vingança. Ele não quer se vingar, ele não quer dar um troco. Não. Uma pessoa que habita a misericórdia do Espírito Santo, as bem-aventuranças, ele não quer dar o troco. Por quê? Porque nós cristãos não pensamos em dar o troco. Você vai ver, depois eu vou fazer você pior. Isso não é coisa de cristão, isso é coisa de ímpio, pessoa que não conhece a Deus. Aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 30: porque conhecemos aquele que diz: a vingança pertence a mim, eu retribuirei, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Porque não podemos nos vingar por nós mesmos? Porque não podemos dar um troco? Porque nós conhecemos um Deus que é justo, que é fiel. Ele diz em sua palavra: a vingança pertence a mim e eu retribuirei, diz o Senhor. Irmãos, temos um Deus que é justo e fiel. Ele sabe de tudo, ele contempla tudo. Toda maldade que for feita sobre você, todo engano, tudo que quiserem fazer contra você, é Deus que vai cobrar, é Deus que vai julgar a sua causa. Não precisa você se vingar, não precisa você nutrir a vontade de o desejo de se vingar em seu coração. Não apodreça o seu coração com o desejo da vingança. Eu vou dar o troco. Não, o crente não pensa assim. O crente diz: Senhor, julga a minha causa. Senhor, estou inocente nisso, eu não fiz isso. Mas aquela pessoa diz que eu fiz, mas eu não fiz. O Senhor sabe, julga a minha causa. Então o Senhor diz: ó, a vingança pertence a mim e eu retribuirei, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Temos um juiz, irmãos, temos um juiz que é justo e fiel. Não precisamos nos vingar, não precisamos deixar esse desejo de vingança apodrecer o nosso coração. Olha para Deus, irmãos. Se acontecer algo em tua vida, apresenta ao teu Deus. Jesus, o que é que Jesus nos diz? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Deus em secreto. Em secreto ou publicamente, Ele te recompensará. Não precisamos se vingar. O misericordioso
não deixa isso brotar no coração. Não. Quinto, o evangelismo é uma prática do misericordioso, o evangelizar, o falar de Cristo, o profetizar a palavra de Deus. Aqui em Mateus capítulo 9, versículo 36 ao 38, aqui diz: e ele, vendo as multidões, moveu-se com compaixão delas, porque estavam exaustas e dispersas, como ovelhas que não têm pastor. Então ele disse aos seus discípulos: a seara verdadeiramente é grande, mas poucos são os ceifeiros. Orai, pois, ao Senhor da seara, que envie trabalhadores para a sua seara. O misericordioso, irmãos, sabe para onde está caminhando essas pessoas que não conhecem a Deus. O misericordioso tem compaixão delas, porque são cegas, enganadas, iludidas, estão nas trevas. O misericordioso olha para elas com compaixão, e tendo compaixão, o que é que o misericordioso vai fazer? Pregar o evangelho, falar do amor do Senhor Jesus Cristo. Olha, existe um Deus que é amor, existe um Deus que quer te salvar, existe um Deus que é rico em misericórdia, pois o misericordioso sabe que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então o misericordioso, sabendo disso, o que é que ele faz? Prega a palavra, fala de Cristo, fala do amor do seu Senhor, testifica do teu testemunho para os pecadores, para que assim eles possam conhecer a verdade. Irmãos, tudo isso aqui que eu falei, todos esses tópicos, a necessidade dos irmãos, a necessidade do ímpio, o perdoar, não nutrir o desejo de vingança, o evangelismo, irmãos, tudo isso irá se manifestar em nossa vida se deixarmos o Espírito Santo de Deus falar. Se deixarmos que o Espírito de Deus fale a nossa vida, essas características que o Espírito Santo te dá, vai se manifestar, irmãos, na hora que você menos esperar. Isso se manifesta, é algo que, como te dá um impulso para você fazer aquilo. Quando você vê a necessidade do irmão, o Espírito Santo fala com você e você se toca: meu irmão está com fome, eu tenho que ajudar. Meu irmão está desempregado, eu tenho que ir lá pagar a luz, a água dele, pois eu tenho de sobra, eu tenho que ajudar meu irmão. Quando o Espírito Santo lhe impulsiona, você olha para o ímpio, não com olhar de desgosto, mas com olhar de amor. Quando ele tiver fome, você vai dar o que comer. Quando ele tiver sede, você vai dar o que beber. O misericordioso, irmãos, que o Espírito Santo impulsiona, perdoa. Ele dá o perdão, não importa o que foi que aconteceu, ele dá o perdão. O misericordioso não nutre o desejo de vingança em seu coração, porque ele sabe que tem um Deus que é justo e fiel, que julga a causa do seu povo, então não precisa dele se vingar. O misericordioso, irmãos, quando o Espírito Santo impulsiona, ele abre a sua boca e prega o evangelho, fala de Cristo. Quantos perdidos estão diante de você? Quantas pessoas estão perdidas diante de você? E às vezes você perdendo tempo com coisas banais, coisas deste mundo, coisas que não vai ajudar ninguém.
Irmãos, permita que o Espírito Santo haja na sua vida. Deixe a voz do Espírito falar. Ouça a voz do Espírito. Dobre o seu joelho e clame por essas pessoas, irmãos, que não têm a oportunidade de conhecer a verdade a qual que você conhece. Ore por eles, clame por eles, chore, peça a Deus pela vida deles. Tenha misericórdia. Deixe a misericórdia se manifestar na sua vida, pois a palavra de Deus é que diz: porque eles obterão a misericórdia. Se você quer misericórdia de Deus, dê misericórdia. Seja misericordioso com o seu irmão, com o próximo, com aqueles que não conhecem a verdade, em nome de Jesus. Pois a misericórdia se manifestou em sua vida no dia que você foi induzido a olhar para o Senhor Jesus Cristo. Pois a palavra de Deus diz que ninguém pode conhecer a Cristo se o Pai que o enviou não o trouxer. Não tem como você conhecer a Jesus se não for vontade de Deus. Então, você se deparando com isso, você sabe, você entende que Deus teve misericórdia de você, pois você agora poderia ser um perdido, condenado ao lago de fogo, mas o Senhor teve misericórdia de você. Ele te salvou, Ele te limpou, te purificou com o seu puro sangue, te deu misericórdia, pois você não era merecedor. O seu mérito é o inferno, é o lago de fogo. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, mas Deus olhou para você com misericórdia. Deus derramou misericórdia na sua vida. Agora deixa o Espírito te levar a ser misericordioso. Louvado seja o nome do Senhor. Que esta palavra esteja com os irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.